Sejam muitos bem-vindos ao nosso canal, ao seu canal Curso Bíblia Hoje. Meus irmãos, que alegria estarmos aqui mais uma vez nesse vídeo, falando com você. Sabemos que mesmo atrás de uma tela de um celular ou de um notebook, estamos próximos, ligados, em um só coração, em um só propósito, em um só pensamento, porque é Cristo que une eu e você. Então, estamos alegres porque, mais uma vez, iremos compartilhar no Evangelho de Jesus no livro de Mateus, tá bom? E eu tenho certeza que tem sido bênção na sua vida. E antes de iniciarmos mais esse vídeo, eu vou pedir para o Eli estar fazendo essa oração para a gente começar. Oremos, ore conosco. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse privilégio que o Senhor nos dá de meditar em cada palavra tua, cada ensinamento, a verdade do Senhor Jesus, o teu Evangelho tão precioso, Senhor, que transforma nossas vidas, que nos resgatou e hoje podemos compartilhar o teu amor para outras vidas. Nos ajuda a ser verdadeiros discípulos teus, dispostos a te seguir, viver os teus ensinos e dar muitos frutos para a tua glória, Pai. Aguardamos por ti, em teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Abram suas Bíblias no livro de Mateus, tá bom? Capítulo 13. A gente vai ler hoje a partir do versículo 24, né? Estamos agora naquela série, de parábolas do nosso Senhor Jesus Cristo ali para os seus discípulos. E mais uma vez aqui Jesus vai nos contar uma parábola. E a partir do versículo 24 vai dizer assim: Jesus lhe contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: Não, porque ao tirar o joio vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no celeiro. Muito bem. Essa parábola é bem conhecida e você já deve ter ouvido essa mensagem utilizando a parábola em que o joio e o trigo eles fazem parte do mesmo grupo de pessoas que se reúnem numa congregação, também chamada de igreja, né? E que muitas vezes as pessoas tentam expulsar aqueles que não são joio, julgando entre elas, como por exemplo, excluindo de um hall de membros ou afastando essa pessoa de diversas formas, já julgando essa pessoa ser joio e não trigo. Primeiro que a gente aprende com essa parábola de Cristo é que a gente não pode trazer logo para o contexto de hoje, sem entender o contexto da época em que Cristo ensinava aquele povo. Então, na verdade, todos os estudos que temos feito ao longo desse estudo do livro de Mateus, o Evangelho de Cristo tem que ser a base principal, o fundamento pelo qual vamos interpretar toda e qualquer mensagem de Cristo. E a cultura da época, o contexto em que Jesus vivia, tudo isso é muito importante para entender um livro com mais de 2000 anos atrás, com uma cultura totalmente diferente das do dia de hoje. Então, tenho certeza que o foco aqui não é uma congregação local, não é especificamente o dia que nós vivemos, mas quando o Senhor se refere ao reino dos céus como um homem que semeou boa semente em seu campo, ele fala de si mesmo, como a gente falou na última explicação do texto da parábola do semeador. O vídeo anterior, o Guilherme mencionou Jesus sendo esse semeador que semeia, que conhece cada semente que é lançada, os corações, os terrenos que são lançados, e também conhece o inimigo, porque o versículo 25 ele já diz que: mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo. E depois ele revela no verso 28
O inimigo fez isso, que é o dono do campo. Ele conhece, ele sabe tudo, tem controle sobre todas as coisas. Então, aqui ele está falando de todas as gerações em que são lançadas as sementes de diversas formas, desde o começo do mundo, e que o inimigo ele atua desde o Éden. E a gente entende que o foco principal dessa mensagem é o versículo 30, quando Jesus diz: deixem que cresçam juntos até a colheita. Né? Não poderia ser eliminada nenhuma geração, porque todos precisam ver a glória de Cristo, reconhecer sua majestade, seu domínio, seu controle, sua santidade, sua perfeição, sua justiça ao longo de todas as gerações. E aí ele conclui dizendo: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Mais uma vez ele está falando de como será e como é o seu juízo ao longo de todas as gerações. Muito bem. Agora, a partir do versículo 31, diz assim: E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que o homem plantou em seu campo. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. 34. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. Cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar, e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá o choro e ranger dos dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Muito bem, né? Jesus, no capítulo, né, ele começou a falar sobre a parábola do semeador, né, dando início à sua série de parábolas, tendo ela como base para as outras parábolas. E aqui ele fala de uma parábola muito interessante, que mais uma vez ele vai explicar aos seus discípulos, que é a parábola do joio e do trigo. Mas antes disso ele conta duas pequenas, né, falando justamente, novamente, sobre o reino dos céus, sobre a sua vontade, sobre a sua justiça. E ele vai contar sobre a questão do grão de mostarda, né, que talvez para a gente não tenha muita noção, né, mas naquela época era muito comum, pequenos grãos, né, grãos de mostarda, que realmente davam belíssimas árvores e enormes que ultrapassavam árvores que tinham sementes muito maiores, né? E aí ele vai explicar também sobre a questão da farinha misturada no fermento da mulher, que acabava fermentando. Mas o interessante é que os discípulos eles focam, né? É claro que a multidão também estava ouvindo, Jesus estava dizendo para a multidão, mas os discípulos eles indagaram, né? Eles questionaram sobre a parábola do joio e do trigo, né? E eles tiveram a humildade de perguntar a Jesus o que aquilo estava querendo dizer, né? Assim como Jesus já tinha explicado a parábola do semeador. E antes disso, né, Jesus tinha deixado claro que era através de parábolas que ele ia começar a se comunicar, né, porque já fora dito pelo profeta, ou seja, já foi anunciado, né, já foi determinado por Deus que o próprio Jesus iria se comunicar através de parábolas, ilustrações, né, contextuais ali da época, para que as pessoas pudessem entender. Né? Eu creio, não tenho dúvida nisso, que Jesus é o maior comunicador da história, né? Porque Jesus se comunica muito bem com as pessoas, com as palavras simples, se contextualizando, para que todo mundo possa entender, para que não faça acepção de pessoas. Então ele começa a explicar, deixando bem claro, né, que aquele que semeou a boa semente, assim como ele falou, foi o Filho do Homem, ou seja, ele próprio, né? Ele próprio semeou porque ele conhece o campo, ele conhece a semente,
porque é o evangelho, é a boa nova que ele mesmo anunciou. E ele começa a dizer que o campo é o mundo, né? Então, muitas vezes também algumas pessoas começam a questionar, achando que esse joio e o trigo estão apenas dentro da igreja, né? Mas Jesus deixa claro que está, né, no mundo, ou seja, está na totalidade, né? E ele deixa bem claro também que esse inimigo, né, ou seja, é ele que planta, né, o joio, ele que planta o joio dentro do trigo. E naquela época era muito comum, né, a vingança, né? Quando a pessoa queria se vingar do outro, ela ia realmente à noite, contratava algumas pessoas para jogar o joio ali durante a plantação de trigo, porque ele sabia que o joio não valeria nada e prejudicaria a plantação do outro. Então era uma vingança muito cruel naquela época, que acontecia muito comum. E ele deixa bem claro que esse joio realmente é do diabo, é do maligno, e ele mesmo que semeia, né? Ou seja, vem dele, é fruto dele, porque entendemos que como uma daninha, né? Ela realmente prejudica o crescimento da outra planta e ela não serve absolutamente para nada a não ser para ser queimada, né? E eu acho lindo nesse versículo 43, e você vai concordar comigo, quando diz assim: então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Se eu e você, né, prestarmos atenção em uma plantação de trigo, quando o sol está batendo naquele realmente campo, né, maravilhoso, cheio de trigo, quão lindo fica, resplandecendo, né, com a luz do sol. E Cristo nos garante que eu e você estaremos assim, né, num dia que realmente ele brilhará, né, e realmente ele julgará todas as nações. Amém, glória a Deus, que palavra maravilhosa. E vamos finalizar esse vídeo de hoje, como temos feito nos vídeos anteriores, dando a você a oportunidade de estudar os últimos versículos desse capítulo 13 de Mateus, onde é uma situação em que Jesus mais uma vez é rejeitado em sua própria terra, na sua própria cidade que cresceu. Veja como foi. Compartilhe isso com outras pessoas, pois é isso que eu e Guilherme temos feito aqui. Não só nós, mas com minha noiva Jéssica, a noiva dele Carol, outros missionários, o pastor Alisson, que está sempre conosco, sua família. São pessoas que entenderam que nós somos instrumentos nas mãos do Senhor, como você também é chamado, para levar boa semente para o campo que é o mundo, como Jesus diz, mas entendemos que não nos sentimos culpados ou responsáveis quanto em relação aos resultados. Nosso papel aqui é apenas levar a semente que Cristo semeou e colher os frutos dele e incentivar as pessoas a aprender mais dele, como nós temos feito aqui nessa série de vídeos, estimulando você a estudar livros completos da Bíblia, analisando o contexto, versículo por versículo, a mensagem do Evangelho, que é o tema principal, o reino de Deus, o arrependimento, não perdendo o foco do que Cristo pregou. E assim, quando incentivamos as pessoas, né, estamos aqui não para mudar as pessoas com esse pensamento de que eu vou mudar, eu vou converter. Não, não cabe a nós. Mas quando incentivamos a pessoa a ter um estilo de vida de adoração, de busca, de compromisso com uma vida de oração, no estudo do ensino de Jesus Cristo, do Evangelho tão precioso, para ser discípulo dele, dando frutos, aí sim nós ficamos em paz, porque o resultado quem dá é Deus, né? O Espírito Santo atuando na vida de cada um, assim como atua na nossa vida. Ninguém nos forçou a estar aqui. Fomos estimulados a meditar cada vez mais na mensagem de Cristo, nesse Evangelho tão precioso, e aprender dele. E por isso estamos aqui, dando frutos para a honra e glória do Senhor, como você pode ver no nosso canal, Curso Bíblia Hoje, vídeos em que nós colocamos lá testemunho de pessoas e pessoas glorificando ao Senhor, graças ao nome de Cristo, viu? E também no Facebook, na página Igreja Batista Esplendor, você acompanha os cultos, os batismos e tudo mais, tá bom? E continue conosco nessa série de estudo, que o Senhor continue te estimulando a buscá-lo enquanto há tempo, em primeiro lugar na sua vida, e todas as coisas, como Jesus falou, Mateus capítulo 6, 33, serão acrescentadas. Continuemos orando uns pelos outros nessa obra maravilhosa que o Senhor nos permitiu viver. E até o próximo vídeo. Deus abençoe.